A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Vamos dar aqui algumas respostas para o nosso grupo aí. Em nome do Senhor Jesus, peço que assista esse vídeo até o final, no nome de Jesus. Este vídeo não tem como pretensão julgar ninguém, apenas deixar a Bíblia falar por si só, tá? Eu, irmão Fábio, eu não vou falar as minhas palavras, vou deixar que a Bíblia fale por si. Então a Bíblia responde 3 perguntas que as pessoas têm me feito, tá? Primeira pergunta: Deus, ele se vinga? Deus é vingativo? Segunda pergunta: Deus mata? Na verdade, vamos botar aí essa na mesma pergunta, né? Deus é vingativo e Deus mata? Primeira pergunta. Segunda pergunta é: pode uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, ir para o inferno? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: por que eu tenho que crer em Jesus Cristo para ser salvo? Ok? Primeira pergunta: Deus se vinga, irmão? Deus toma vingança de alguém? Bom, o que eu vou dizer? Eu, Fábio? Eu não vou dizer nada. Vou deixar que a Bíblia diga, ok? Eu tenho aqui uma Bíblia, tá? Tá aqui a palavra do Senhor. Você também deve ter uma na sua casa. Todas as Bíblias são iguais. Você é a Bíblia católica, aqui tem alguns livros a mais, mas o conteúdo que tem na católica, tá? O conteúdo que tem aqui na Bíblia cristã evangélica tem na católica. Então você pode examinar em qualquer Bíblia, você vai ver. Tanto a Bíblia virtual, pode examinar no celular, pela internet, você vai ver, né, o que a Bíblia diz. Deus é vingador? Vamos por parte. Hebreus 10, 31, 30 vai dizer que minha é a vingança, diz o Senhor, e horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Minha é a vingança. Já Romanos 12 vai dizer: amados irmãos, deixe de lado a ira. Dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Então o que Paulo está dizendo? Irmãos, não se vinguem. Deixa, porque do Senhor é a vingança, porque ele disse: minha é a vingança. Será que Deus se vinga? Naum 1:2 vai dizer que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que toma vingança. Um Deus zeloso, um Deus que toma vingança. O Senhor toma vingança contra seus inimigos, contra os seus adversários. Deus toma vingança contra os seus adversários. Será que Deus se vinga? Miqueias, capítulo 5, verso 2 ou 12, vai dizer que o Senhor vai tomar vingança sobre as nações que não o ouvem. Já 1 Tessalonicenses 4, quando o contexto vai falar sobre casais, vai dizer que os irmãos não devem enganar os outros, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Tanto no casamento o homem não deve enganar a esposa não deve enganar o esposo, como o irmão entre os irmãos em negócios não pode enganar. Porque Deus se vinga, tá? Se Deus vinga dos inimigos, Deus vinga também daqueles que enganam os seus irmãos. Então daí o meu trato com os irmãos tem que ser correto, certo, ok? Será que Deus se vinga, irmãos? Como é que será que está na Bíblia dos irmãos? Agora, Deus mata? No Antigo Testamento ele fala para Moisés: eu mato e faço viver. Anda no seu cântico que ele vai dizer que Deus faz descer a sepultura e faz subir dela. No Novo Testamento vai dizer que Herodes, porque não deu glória a Deus, ele fez uma prática que as pessoas olham: esse homem é Deus, esse homem é de Deus, esse homem... Ou seja, ele faz uma palavra, dá uma prática, faz uma palestra, ele faz um discurso, e as pessoas gostavam muito dele ao ponto de bajular, e ele se sente alguma coisa sem Deus, e não transmitiu toda a honraria e toda a glória que tinha que ser para Deus, pegou a glória para si. O que é não dar glória a Deus? Será que a pessoa não vem na igreja e fala glória a Deus? Não, não é isso. É você dar a adoração que é temida para aquele que é bendito e eternamente que é Deus. O homem sem Deus, ele é soberbo, então ele não dá a glória para Deus e não dá graças a Deus. Paulo vai falar isso em Romanos 1.
porque nos seus corações se desvaneceram e não adoraram nem temeram a Deus, que é bendito eternamente. Então Deus mata. Aí, isso foi o ímpio, né? Herodes. Inclusive Jesus já tinha morrido na cruz, para quem não vai falar do Novo Testamento. E na igreja, que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Então, Deus matou os dois. Deus se vinga e Deus mata? A resposta é sim. Deus se vinga e Deus mata. Nós poderíamos citar vários versículos aqui da palavra. Você vai ver em Apocalipse capítulo 6, quando foi aberto um dos selos, João viu debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram degolados por amor da palavra. Ou seja, morreram na terra degolados, mas estavam vivos no céu. E diziam: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue daqueles que o derramaram sobre a terra? E foi-lhes dito que repousassem e descansassem mais um pouco, até que concluísse e terminasse o número de servos que fossem mortos também como eles foram na terra. Como quem diz, descansem, porque quando morrer a outra quantidade de pessoas que morreram como vocês morreram, então virá a recompensa. Então, amados irmãos, Deus se vinga? Essa é a primeira pergunta, são duas perguntas. Deus se vinga e Deus mata? Sim, Deus se vinga e Deus mata. Agora, a segunda pergunta, e depois vai vir a última pergunta que vai responder também as outras. A importância de ser crente no Evangelho. Então a segunda pergunta é a seguinte. Deus, uma pessoa que só pratica o bem, né, uma pessoa boa, será que ela pode ir para o inferno? Vamos deixar a Bíblia responder. Alguém vai dizer para mim, mas é porque essa pessoa era boa, ela não fazia mal a ninguém. Né? Será que existe alguém bom? Quando aquele jovem ele vai até Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei para ser salvo? Jesus, antes de responder o que fazer para ser salvo, ele vai dizer: por que me chamas bom se não tem nenhum bom? Paulo ele vai dizer aos Romanos, porque inclusive está aberto até aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 1, né? Na verdade, capítulo 1 vai dizer que não há um bom, tá? Não há um que busque a Deus. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Então não há um homem bom. Segundo a Bíblia diz aqui, tá? Não tem homem bom na terra. O único bom é Deus. Isso é a primeira coisa. Aí Jesus falou assim: vai, vende tudo que tem, porque alguém vai falar assim, alguém já falou também isso, né? Vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e vem, segue-me. Jesus mandou ele agradar os pobres, mandou dar tudo que tinha para os pobres, mas não falou, dá tudo que tu tem aos pobres e faça o resto da tua vida o que tu quiser. Não, vem e segue-me. Ou seja, Jesus ia ensinar o caminho para ele entrar no céu. O primeiro passo era abrir mão daquilo que o prendia na terra, daquilo que ele idolatrava. Abra mão daquilo que te prende. Então, pode a pessoa ir boa aí para o inferno. Primeiro que não existe ninguém bom. Tá? Não existe um bom na terra. Bom é Deus. A pessoa então que faz caridade, ela pode ir para o céu sem Jesus? Não. Efésios 2, verso 8, aquele versículo, qualquer criança sabe de qual é salteado na igreja, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas se a pessoa ela cuida dos pobres, né? Ela cuida dos órfãos, sim. Tiago vai dizer que a religião pura para com Deus imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Aí Efésios 2, verso 8 e 9 vai continuar dizendo que nós somos feitura sua, criado para as boas obras. Uma vez que estamos em Cristo, devemos sim praticar as boas obras, ajudar o órfão, a viúva, a igreja, não estou falando toda, mas a igreja, se eu juntar a igreja toda, junta todos os cristãos na terra, faz isso? Muitos têm feito sim. Porque eu já fiz muitos trabalhos desse, tá? E aonde eu vou, até mesmo se você tem um parente aí que está no hospital, você vai lá. Vai lá toda semana para você ver se você não vai ver vários irmãos nos hospitais, várias casas, orfanatos cristãos, tá? Casas de recolhimento de mendigo, de pessoas com problemas de vício em drogas. Então tem muitos irmãos que fazem sim muitas obras.
Mas essas obras não garantem a salvação dele. O que garante a salvação é o sangue de Cristo derramado na cruz. Para isso vai vir outra pergunta. Por que eu devo crer em Cristo? Então, quando uma pessoa ela acredita na sua autojustiça, aquilo que ela faz o torna justo, ele despreza o que Jesus fez na cruz. É o que acontece com muitos espíritas. Tá? E aconteceu também com o povo judeu que não creu, que não recebeu Jesus como Messias. É isso que vai estar escrito em Romanos capítulo 10. Porque o judeu, ele tem zelo pelas coisas de Deus, porém não teve entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceu sua própria justiça e não se sujeitou à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, em outras palavras, o que esses versículos, Romanos 10, do 1 ao 4, está dizendo? Que aquele que é judeu, ele não creu no meio de Deus fazer o homem seja justo, justificado através da fé em Cristo, crendo que seria justo pelo seu próprio meio, pela sua própria capacidade de guardar as obras da lei, estabelecendo assim a sua própria justiça, rejeitou a justiça de Deus. Trazendo para outras religiões e para outras obras, como por exemplo as obras que as pessoas fazem de caridade, elas falam assim, mas eu faço isso, faço aquilo outro, então você estabeleceu o seu meio de se tornar justo e rejeitou a justiça de Deus, o que te faz um homem condenado. Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um homem pode ser justificado diante de Deus e pode ir para o inferno fazendo caridades? Claro que pode, porque se ele rejeitou a Cristo, a Bíblia vai dizer nos Salmos que a redenção dele é caríssima, então não tem homem que possa pagar a sua salvação com obra de caridade, rejeitando a justiça que há em Cristo. João 3,36, olha só o que diz a Bíblia. Porque Deus, João 3,16, na verdade, diz que Deus amou de tal maneira, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no 36, do mesmo capítulo, vai dizer, aquele que crê no Filho, estou aqui com a Bíblia aberta, tá? Tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não crê em Jesus, como Filho de Deus, a ira de Deus sobre ele permanece. Romanos 1, verso 8 vai dizer, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então a ira de Deus está sobre o homem que não creu em Cristo, pelo fato dele não crer no meio a qual Deus estabeleceu como fosse salvo. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da cruz, ou seja, por aquilo que Jesus fez na cruz. É o que a Bíblia diz, é que a palavra ensina, que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz com Deus, tá? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, como Jesus morre naquela cruz, aí já é a terceira pergunta, por que eu devo crer em Cristo? Porque como Jesus morre naquela cruz, ele está nos reconciliando com Deus. O homem sem Jesus, ele está de mal com Deus, a ira de Deus está sobre ele, ele não creu em Cristo, só por ele ter nascido neste mundo ele já é um pecador, por isso que Jesus vai falar para Nicodemo, você tem que nascer de novo, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que crer em Cristo para receber a nova natureza do novo homem em Cristo Jesus. Então, por que eu tenho que crer no Evangelho? Porque quando você crê em Cristo, perdoados são os teus pecados. Não é? A Bíblia vai dizer que se nós andamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus, ele pagou o preço pela nossa salvação, que não é o preço de ouro nem de prata, mas é o preço, né, do sangue do Cordeiro. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo, Atos 20, vai dizer que é o sangue de Deus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. E é por isso que o homem será condenado naquele dia, e Deus o também condena, porque Deus já fez a sua parte. Jesus já derramou sangue por todos. Não é? O Senhor já derramou sangue por todos, é isso que a Bíblia diz. Mas só será salvo aquele que crê, e não por justiças próprias. Né? Então Deus toma vingança? Deus toma vingança. Ele fala para eu não me vingar.
Pelo contrário, eu tenho que pagar não mal com mal, não a injúria com injúria. Eu não devo buscar a vingança, mas Deus se vinga. Eu não devo matar, mas Deus mata, porque Ele que dá a vida, Ele também tira. Em alguns casos, tá? Não é nem Deus que matou, mas a pessoa abriu brecha para que o diabo tragasse a sua vida, porque a Bíblia diz, né, Pedro, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma alma que possa tragar. Então a pessoa deu brecha, faz a vontade dele, não crê, está debaixo da ira de Deus, abriu brecha. Então o adversário vai lá e traga-lhe a vida, porque é isso que o adversário veio. Para roubar, matar, destruir, para tragar almas para o inferno. Quando Jesus, na verdade, ele quer salvar almas. Ele quer salvar a alma do pecador. Ele quer salvar o ateu. Ele quer salvar todo aquele que crer. Né? E aí me veio também outra pergunta para esses dias, porque com a morte do Boechat, as pessoas diziam que ele era um homem bom. Ele era um homem que ajudava as pessoas. Não é? Ele era ateu, mas era bom. Não, ele não era bom. Porque não há um bom sequer na terra. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Todo homem que nasce nessa terra é pecador. Tá? Se Deus condenar toda a terra, Ele não estaria fazendo injustiça, porque todo homem é pecador. Tá? Todos nós merecíamos o inferno. Mas uma vez que você crê em Cristo, aplacado a ira de Deus foi sobre aquele que crê em Cristo, porque está sobre ele o sangue da nova aliança. Jesus, isso desde Gênesis, quando Adão peca, mata-se um cordeiro, faz para Adão e Eva roupas de pele, mostrando que o sangue que Jesus havia de derramar também estava perdoando os pecados de Adão. Só que era necessário ele morrer fisicamente. Aí vem também a resposta de outra pergunta que falaram poucos dias agora. Mas se Boechat morreu, mas outras pessoas também morrem. Verdade, outras pessoas morrem. Todos nós vamos morrer. Romanos 9, 27 diz que os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Agora, não significa que morrer é o fim para aquele que creu em Cristo. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, ele passou da morte para a vida eterna. Ele não morre, ele vai para a glória. Aleluia por isso. Glória ao Senhor Jesus por isso. É aquele que por isso que a pregação do Evangelho, em síntese, é o seguinte: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. É por isso também que não batizamos crianças, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Como que nós vamos batizar uma criança se a criança bebê não tem capacidade de crer em nada? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você precisa crer. Ah, mas ele pode ter clamado ali no helicóptero nos últimos momentos, né, pedido perdão. Deus queira que sim, irmão. Porque o inferno, né, a Bíblia vai dizer que o Senhor preparou o inferno para Satanás e seus anjos. Não foi para os homens, foi para Satanás e seus anjos. Mas o homem vai para lá porque rejeita a justiça de Deus em Cristo. Por isso que Isaías 53 vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Como que diz? Você vai crer ou você não vai crer? Você vai crer, isso aí fica a teu critério. Não é? Ele pode ter pedido perdão, tomara a Deus que sim. Né? Porque, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? A pessoa só pode invocar naquele que crê. Também alguém pode argumentar: mas e os dois malfeitores ali na cruz? Porque as pessoas esquecem, na verdade, que tinha dois malfeitores. Mas as pessoas dizem: mas o ladrão lá da cruz, ele pediu perdão e recebeu perdão. Glória a Deus por isso, né? Isso mostra o seguinte: com a pessoa no seu leito de dor, eu já presenciei isso, os irmãos que têm algum tempo de caminhada já devem ter presenciado isso, eu já presenciei isso muitas vezes. Pessoas que creem em Cristo no leito de dor e partem. A gente só pode acreditar na salvação e na misericórdia de Deus naquele que crê, nem que seja na última hora. Mas vale a pena a gente pensar no seguinte: tinha dois malfeitores, um falou Senhor, na verdade, porque um murmurou, né? Um falou assim: se tu é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, me prova que tu é real, me prova que tu existe, me prova que o Senhor faz alguma coisa, tira a gente daqui e sai também da cruz. Ou seja, não mereceu nem resposta, porque ele queria só sair da cruz. O problema dele é se livrar da dor, do sofrimento momentâneo e cair de novo no pecado, na imundície. E Jesus saísse dali, não queria saber do plano, não queria interessar o que estava acontecendo. Ele puxou tudo para si, seu egoísmo. Jesus não respondeu nada. O malfeitor. O outro falou assim: homem, ele repreendeu o próprio amigo. Falou: nós estamos aqui porque merecemos. Nós merecemos a morte. Mas este aí, mal nenhum fez.
E ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, ou seja, perdão é na hora. Se a pessoa pediu perdão, pode estar morrendo, pode ser matador, traficante, viciado, ateu, qualquer pessoa. Ela falou, Jesus, perdoa meus pecados, Senhor, lembra de mim, tem misericórdia. Acabou, está perdoado. Você creu no sangue que te justifica e que aplaca a ira de Deus. Então aquele malfeitor, ele creu, no mesmo dia esteve com Jesus no paraíso. O outro, agora eu te faço a pergunta, quantas pessoas morrem e aí as pessoas dizem assim, ele foi como um ladrão. Será que ele foi como o ladrão que se arrependeu ou foi como o ladrão que não se arrependeu? Tem essa questão também que nós temos que pensar. Claro, todos nós queremos que alguém que a gente conhece e o que a gente tem uma admiração, seja a pessoa da família ou pública, a gente pensa na pior das hipóteses ou na melhor das hipóteses. Tomara que ele tenha se arrependido. Então tomara que Boechat tenha se arrependido na sua última hora. Senão não tem salvação. Se não crê em Cristo, quem crê nele tem a vida eterna. Aquele que tem um filho tem a vida eterna. Quem é que tem o filho? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, derramou seu sangue para perdoar nosso pecado. Tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas a religião fala A, fala B, nós estamos aqui falando de religião, irmão. Estamos falando de Jesus. Jesus não disse, eu sou a religião A, B. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou assim, eu sou o caminho, mas Maomé é outro caminho. Eu sou o caminho, mas Kardec é outro caminho. Eu sou o caminho, mas Confúcio é outro caminho. Ele não falou nada disso. Ele falou, eu sou o caminho no singular. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Você precisa vir a pastores, precisa vir a padres, você tem que ir a Jesus. Aleluia. Amém? Os pastores verdadeiros ensinam a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. A igreja, que nós chamamos de igreja, que é o templo, que na verdade a igreja somos nós, a igreja, ela tem a importância, a reunião dos santos, a eclésia, tem a importância, como diz o salmista Davi, aprender no tempo, a gente crescer na graça e no conhecimento. E a Bíblia vai falar sobre o ajuntamento dos santos, que já é outro assunto. Mas aí, vamos terminar aqui esse vídeo. Deus se vinga? Vinga. Se arrependa dos teus pecados. Tá? E vai aqui um alerta. A Rede Globo e os programas humorísticos estão zombando das coisas de Deus. Estão fazendo chacota das coisas do Senhor. Se você murmurar ou falar contra algum falso profeta, você só pode fazer isso pela revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque se você bota tudo num balaio de gato, falando que todo crente é falso, todas as igrejas roubam dinheiro, você está pecando contra Deus. E aí Deus vai te tratar. E Deus não faz acepção de pessoa. Não importa se você é famoso, se tem dinheiro. Se a espada tiver de Jeová te pegar, ela pega mesmo. Aleluia por isso. Então, qual é a mensagem de Deus em Apocalipse 14 do anjo do Senhor que vem com o evangelho eterno para pregar? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é o seu juízo, e adorai o Deus que criou o céu, a terra e as fontes das águas. Então, temam a Deus. Temor é o princípio da sabedoria. Se faltar alguma coisa, irmãos, comentam aí em nome do Senhor Jesus, né, que cada um possa se arrepender dos seus pecados, crer na justiça de Deus, que é através do seu Filho Jesus Cristo. E mais ninguém, não há outro Salvador debaixo da terra. Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos? Só existe um Salvador, só existe um, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Filho de Deus, o Messias. Então, nesta tarde, amados irmãos, você que vai assistir este vídeo, Jesus te ama muito, Ele quer te salvar, aleluia, Ele já pagou o preço pela sua alma, Ele derramou sangue naquela cruz para libertar os cativos. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos. Não necessita de médicos que são, mas sim os doentes. O Senhor veio salvar o pecador. Então o primeiro passo para você ser salvo, você reconhecer que é um pecador, que você é indigno, né, de entrar no céu sem Jesus. Outra coisa também, Isaías vai dizer isso, e Ezequiel, que as nossas obras para Deus, querendo nos tornar justo, é como um trapo da imundícia, ou seja, para nada presta, aquele trapo só serve para jogar no lixo, porque não torna o homem justo diante de Deus. O homem é pecador na sua natureza, na sua essência, não é esse pecador. O homem continua pecador quando crê em Cristo, ele continua pecador, mas só que ele é um pecador cuja ira de Deus foi aplacada no sangue do Cordeiro. Por isso que lá atrás, quando Moisés manda que mate um cordeiro para passar nas vergas das portas, para que o anjo destruidor não matasse, significa dizer que aquele que é coberto com o sangue do Cordeiro, a ira de Deus
vai passar sobre a terra, mas não estar sobre ele. Então daí a importância de você crer no Evangelho. Por que você tem que crer no Evangelho? Porque se você crê no Evangelho, você está crendo no meio pelo qual Deus proveu a salvação para a tua alma. Deus te abençoe no nome precioso de Jesus. Vamos continuar nesse tema. Por que eu preciso receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador? Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Se você não se arrepender, não crer em Cristo, você é um pecador que será condenado. Por quê? Porque Deus é bom, mas nós não somos bons. Deus é santo, então com Deus o pecador não pode habitar no céu. Porque se Deus é santo, ele não coabita com o pecado. O lugar de pecador é no inferno, longe de Deus. Mas uma vez que você crê em Cristo, perdoados são os teus pecados, ok? Ainda que Isaías capítulo 1, verso 18 vai dizer que ainda que teus pecados sejam vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. Se for vermelho como escarlate, se tornarão mais alvo que a neve. Como isso é possível? Crendo no poderoso nome do Senhor Jesus. Pelo nome de Jesus são perdoados os teus pecados. Então a parte da pregação da igreja é essa, a nossa missão é essa, é pregar o Evangelho. Se você crê em Cristo, bem-aventurado é você. Se você não crer também, nós não podemos enfiar o Evangelho para você goela abaixo. Se você não crer, aí também você vai ser o que você quiser. Você vai ser um ateu, você vai ser seja lá o que for, mas também depois como que você vai querer entrar no céu se você não creu no único caminho que é Jesus? Então, crê em Cristo e serás salvo. Quando aquele homem perguntou isso para Paulo, em Atos 16:31, ele falou, senhores, que farei para herdar a vida eterna? Ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê, crê, crê. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.